A deputada Andrea Werner, ela é mãe, é militante e é deputada. A busca pela justiça para sua família, né, a busca pelos direitos da sua família, ela se torna em algum momento a busca pelos direitos das famílias de todos. E a gente vai falando há algum tempo dentro do canal, como a política, ela não é algo que é feito somente nas instituições públicas, através de cargos, através de eleições. A política é algo do dia a dia. A política diz respeito à negociação de sentidos, à negociação de poderes, à negociação de direitos e deveres. Toda vez que a gente negocia isso, toda vez que a gente debate, a gente está fazendo política. E a trajetória da deputada me parece que é justamente a construção dessa percepção de que a política faz parte do dia a dia e ela é responsabilidade de todos nós. Eu queria ouvir da deputada um pouco sobre essa trajetória de mãe a militante a deputada e como esse percurso pode é difícil falar de você mesma, né? Mas pensar sobre como esse percurso pode servir de exemplo para todo mundo que trabalha por uma causa e que se entende como parte da política. Eu era uma pessoa absolutamente despolitizada quando meu filho nasceu. Absolutamente. Eu mudei para São Paulo em 2001, né? Eu sou mineira, dá para ver pelo sotaque. E eu nunca transferi o meu título de eleitor para São Paulo. Eu ficava justificando. Toda vez que tinha eleição, eu justificava, porque eu achava aquilo um saco. Eu não queria nem saber quem estava concorrendo. Assim, não queria nem saber. Não era para mim aquilo. Eu achava que não fazia o menor sentido. Aí o Theo nasceu, se desenvolveu como um bebê aparentemente normal. Chegou perto do primeiro aninho, ele começou a desaprender as coisas. Ele desaprendeu bater palminha, desaprendeu dar tchauzinho, desaprendeu as imitações que ele fazia. A gente achava que era tudo questão de personalidade, mas aí quando ele entrou para a escolinha, perto de fazer 2 anos, as professoras notaram que tinha alguma coisa ali que não estava, né, dentro do que era esperado para um bebê de 2 anos. Nos pediram uma avaliação e veio o diagnóstico de autismo. E aquilo foi muito sofrido na época, porque eu tinha uma venda nos olhos, né? Hoje em dia eu olho para minha família, olho para a família do meu marido e eu só vejo pessoas neurodivergentes, mas naquela época eu não sabia nada disso e eu achava que era um absurdo eu ter tido um filho autista, que não fazia o menor sentido. Hoje em dia eu acho que faz total sentido, se eu tivesse outro, ia ser autista também, inclusive. Mas logo eu comecei a perceber como que para pessoas com deficiência, que era o caso do meu filho, os direitos demoram mais, são mais difíceis, né? Então, assim, a primeira vez que ele teve uma matrícula recusada numa escola, ele tinha 2 anos. Eu fui matricular ele numa escolinha e aí estava tudo certo, a vaga, me falaram os documentos para levar e aí eu mencionei, ele acabou de ser diagnosticado com autismo e aí a pessoa parecia que tinha falecido do lado de lá. E aí depois ela voltou e falou, a gente não vai poder oferecer o que seu filho precisa. Só que meu filho era um bebê, não usava fralda, tomava mamadeira com 2 anos. Então, eu fiquei pensando no que sistema de opressão é esse na nossa sociedade que faz uma escola bater a porta na cara de um bebê de 2 anos de idade. Porque foi isso, né? E aí, esse tipo de coisa me fez perceber como que o meu filho, e olha como é que as bolhas vão se rompendo, né? O meu filho, branco, de classe média, de repente virou uma subclasse da sociedade, como várias pessoas já eram, né? Várias pessoas já eram. E eu nunca tinha me tocado disso. Aí eu fui percebendo todas as opressões, aí eu comecei a entender as coisas. Como que as coisas funcionam na nossa sociedade. Que tem aqueles corpos, que são os corpos considerados os normais, né? Que são os corpos brancos, sem deficiência, hétero, cis. Comecei a entender como as coisas funcionavam, comecei a entender quando eu fiz um blog chamado Lagarta Vira Pupa, em 2012, porque eu tive que parar de trabalhar para acompanhar meu filho nas terapias. E na época não tinha praticamente nada sobre autismo na internet. Então, logo que eu comecei a falar da minha vivência, mães do Brasil inteiro e até de fora começaram a me devolver as vivências delas. E aí eu fui entender como é que era para uma mãe que depende do SUS, conseguir um diagnóstico, que às vezes demora 2 anos, que não tem a terapia direito, que no máximo uma vez por semana em grupo, durante 20 minutos. E aí eu comecei a entender que a gente só vai ter a terapia no SUS com política, que a gente só vai ter o remédio de alto custo para a doença rara no SUS com política, que a gente só vai ter inclusão escolar com política,
que vai fazer a lei, que vai impedir que se rejeite a matrícula, que vai facilitar a inclusão escolar. Aí eu comecei a me politizar. Foi aí que eu comecei a me politizar de verdade. Morei 3 anos fora e isso só melhorou a minha politização, que eu morei na Suécia, né? Então, imagina como foi aquela imersão lá. E aí, quando eu voltei, o Lagarta já estava muito grande, eu já tinha virado uma pessoa muito conhecida, tinha lançado 2 livros, já tinha ido em programas de pessoas de muita expressão, e aí eu fui convidada para me candidatar lá em 2018, no PSOL, a deputada federal. E eu achei aquilo bem absurdo, eu achei que ninguém ia votar em mim, que não fazia o menor sentido, e praticamente sem dinheiro, pelo PSOL, em 2018, eu já fiz 43 mil votos e fiquei como suplente de deputada federal naquela época. Aí eu percebi que, de fato, a gente não tinha uma representatividade nesse sentido, e que fazia sentido mesmo eu estar tentando entrar na vida política institucional mesmo, para ter uma caneta na mão, porque o que acontecia era a gente dependendo de favor. Chegava para um deputado e falava, o senhor pode, por favorzinho, nos ajudar com isso aqui? A senhora pode, por favor, passar esse projeto de lei que vai favorecer as pessoas com deficiência? E era isso, e a gente precisava de alguém que a gente não precisasse pedir favor, né? Então, ano passado eu consegui, agora no PSB, ser eleita aqui em São Paulo deputada estadual, e tem sido muito, muito, muito trabalho, porque realmente a sensação é que tem pessoas que se elegeram falando de deficiência, falando que defende as pessoas com deficiência, que defende os autistas, mas na hora que o bicho pega, na hora que o plano de saúde corta os planos de pessoas com deficiência, a gente vê quem é que de fato está do lado da causa, né? Tá um silêncio, assim, reinando, em geral. E graças a Deus que eu montei um gabinete que está cheio, tem pessoas com deficiência, tem autista, tem mãe atípica, tem pessoas pretas periféricas, é o gabinete mais diverso aqui, que me dá um suporte muito grande, porque a gente tem um nível de demanda aqui que eu não tenho noção se algum outro gabinete tem esse nível de demanda, porque parece que finalmente as pessoas viram, agora a gente tem um gabinete para atender famílias de pessoas com deficiência, de doenças raras, doenças crônicas graves, agora a gente tem alguém que está realmente olhando para a gente, né? Esse é o objetivo de eu estar aqui. Eu não estaria por que estar aqui se não fosse para trabalhar muito. É isso. É muito interessante você apontar, né, que o dia a dia das pessoas é ter que pedir favor para deputados, por favor, olhe para a nossa questão. Quando a gente está tratando de um sistema político que deveria ser representativo, deveria representar as pessoas. Então, o que você está fazendo ali não é fazer favor para as pessoas certas, mas representar estas pessoas e ouvi-las, né? Tem tido, você abordou de leve na sua resposta ali, mas tem tido um pouco de enfrentamento com relação ao status quo da política, suponho, né? Porque não é também só uma questão de não ter representação, mas que essa representação não interessa para o sistema político. Além de tudo, não é só que o sistema político não representa todas as pessoas, mas que o sistema político ativamente trabalha contra determinados grupos de pessoas. Exatamente. Isso é o que mais me assusta. Pensar, né, que a gente, em todas as casas legislativas do nosso país, a gente está majoritariamente ocupado de um lado mais conservador e que se diz liberal. Liberalismo não combina com ativismo pelas pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência precisam do Estado, precisam de saúde, precisam de emprego apoiado, precisam de assistência social. Então, a gente precisa de um Estado forte para pessoas com deficiência. Então, não cabe liberalismo, pessoas com deficiência, assim. E uma hora a ficha dessas pessoas cai. Essas pessoas que dizem que defendem as pessoas com deficiência, mas chega uma hora que chega algum projeto de lei que eles têm que votar que eles se embananam ali, entendeu? Porque não dá, as duas coisas não casam muito bem, é bem complicado mesmo. Tá aí uma questão, desculpa, eu estou estendendo a coisa, mas é que tocou num ponto interessante, né? A gente fala, não, a gente não, né? Quem tem essa visão mais liberal da coisa, assim, não, o mercado vai dar conta, mas tem algumas coisas que o mercado não quer. As pessoas com deficiência, porque elas dão custo, né, para o plano de saúde, é isso. Exatamente, tem algumas coisas que o Estado precisa
precisa agir, porque não dão lucro, né? Cuidar das pessoas com deficiência é uma delas. Muito bom. Deputada, muito obrigada pela sua participação, desculpa o estendido da hora. Fica aberta se você quiser fazer alguma última consideração. De novo, parabéns pelo trabalho e te ofereço as portas abertas sempre que tiver algum assunto para comentar. Adorei tua participação e obrigado por me deixar mais tranquila, porque eu estava nervosa. Imagina, Ana, muito obrigada pelo acolhimento, obrigada a todo mundo aí nos comentários que participou. Quem quiser saber mais do nosso trabalho aqui na Alesp, que é importante saber, inclusive hoje estão querendo urgência num projeto que aumenta as custas do judiciário, não podemos. Me segue nas redes, se digitar Andrea Werner, já aparece em qualquer rede aí, vocês conseguem me seguir. Toda semana eu presto contas do que a gente tem feito, então me acompanhem nas redes e a gente conversa por lá.